Bíblia, um livro missionário, uma perspectiva bíblica. A Bíblia, em sua totalidade, designa apenas uma intenção de Deus salvar a humanidade. George F. Vicedon. Então você tem a Bíblia como uma revelação progressiva, conforme Pedro nos destaca, que a luz vai iluminando até que se torne um dia perfeito. Então você tem uma revelação progressiva acerca de Deus, e esta revelação tem um intuito, tem um propósito, o objetivo de estabelecer a religação entre a humanidade e Deus. A gente fala muito disso também em hermenêutica, em homilética, quando a gente alerta acerca de certos equívocos de a pessoa buscar na Sagrada Escritura aquilo que ela não se propõe a apresentar. Então a Sagrada Escritura tem um propósito, tem um objetivo. E ela, dentre os objetivos que pudessem ser buscados, o objetivo central da Sagrada Escritura são entre o homem e Deus. Tem a revelação acerca de quem é o verdadeiro Deus, da criação de Deus, da queda da humanidade, do projeto salvífico, a plenitude cumprindo-se em Cristo Jesus, na sua encarnação, na encarnação do Verbo, tá certo? Na sua morte, ressurreição e ascensão, e na vinda do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que está conosco, né, aquele que permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Então você tem toda uma revelação com o intuito de trazer, de restabelecer esta ligação entre o homem e Deus. Então por isso que a Bíblia não fala disso, não fala daquilo, certas questões aleatórias. A Bíblia não é um livro nem de história, nem de ciências, nem de biografias. Por mais que ela lance mão de história, de ciências, de geografia, ela lança mão dessas informações, mas são esses dados, essas informações são periféricas. São apenas para situar você no contexto ou no local, tá certo? Ou trazer algumas informações do contexto para que você compreenda as situações que estão sendo descritas, mas todas elas são periféricas. O que é central é a salvação da humanidade. É isso que é o objetivo central. Então a Sagrada Escritura sempre vai desprezar aquilo que não está relacionado diretamente a um projeto salvífico. Eu acho isso, eu vejo isso muito destacado quando você olha, por exemplo, para as narrativas do livro de Samuel e você vê falando acerca de falando acerca do profeta Elias, tá? Falando acerca do profeta Elias. E você vê no mesmo contexto o rei Acabe, tá certo? Você vê o rei Onre, que veio antes de Acabe, que era o pai dele, aliás, na narrativa de reis, né? Você vê então narrando acerca desses personagens. E a Bíblia Sagrada, ela dá destaque a uma narrativa que diz que Elias saiu do ribeiro de Querite e foi para Sarepta, onde seria atendido aí por uma viúva. A Sagrada Escritura dá destaque a um tipo de narrativa dessa e quase que não se importa nada em falar acerca de Onre, que era o pai de Acabe, que historicamente falando, geopoliticamente falando, era muito mais relevante, era o personagem mais relevante de sua época. Então, por exemplo, a terra de Israel ficou durante muito tempo conhecida como Bit Unri, ou terra de Unri. Pode ser, tudo bem? Posso te atrapalhar? Preciso imprimir as Não provas. pode atrapalhar não, tudo bem, pode vir. Graças a Deus. Como terra de honra, devido à relevância que eles davam a esse personagem. Os reis que vieram adiante eram chamados de filhos de honra. Então este era um personagem central para a história geral, para a história no contexto geral, político. Quer a cadeira? Não, não precisa, Tá. não. Então ele era extremamente relevante num ponto de vista histórico, geográfico, geopolítico. Mas a Sagrada Escritura não se importa com isso. A Sagrada Escritura, ela é praticamente obscura, a narrativa acerca de honra. É limitada, é pouca, não dá qualquer tipo de ênfase. Por quê? Porque salvificamente não era relevante. Era mais relevante falar acerca de um profeta e da sua permanência na casa de uma viúva, por exemplo, né? A saída dele no Ribeiro de Querite e o deslocamento para a casa dessa viúva, onde ele realizou milagres de ressurreição, milagres de multiplicação. Então você tem ali um objetivo salvífico muito claro, de mostrar o poder de Deus,
de mostrar a intervenção de Deus. Assim, a Sagrada Escritura, ela elegeu como mais relevante para si essas narrativas, e ela despreza as outras que poderiam ser historicamente mais relevantes, mas para a Sagrada Escritura não. Ela destaca mais aquilo que tem o objetivo de demonstrar o poder de Deus, demonstrar a intervenção de Deus, a soberania de Deus. Ok? Então você tem a Sagrada Escritura e seu objetivo missionário nesse sentido, que é um livro voltado para isso, é um livro voltado para esta ação missionária da parte do próprio Deus em prol da humanidade, revelando-se a si mesmo através de diversos autores, mas todos concatenados, porque mesmo que a Sagrada Escritura tenha mais de 40 escritores, já tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus, condutor de todo o processo revelacional. Então ela está toda concatenada, mesmo que ela tenha diversidade de estilos, tá certo? De tipos de texto, né? Então texto de lei, texto de poesia, texto de sabedoria, há diferentes tipos de texto e há diferentes marcas autorais. Então os autores têm a sua forma característica de escrever. Moisés, Samuel, tá certo? Depois Salomão, cada um tinha suas formas características de comunicar, mas todos eles eram e foram guiados pelo Espírito Santo de Deus, tanto que produziram uma revelação edificante para todas as épocas, que é atemporal, tá certo? Que é sempre voltada, sempre direcionada por esse mesmo objetivo. Então a Bíblia em sua totalidade designa apenas uma intenção de Deus salvar a humanidade. Isso que eu achei interessante aqui para destacar nesse primeiro ponto. E aí partindo adiante, ele fala de missões do Antigo Testamento na página 45. Olha que coisa interessante aqui, ó. Missões do Antigo Testamento na página 45. Embora a Bíblia esteja dividida em dois testamentos, o seu registro é de uma história só, a de Deus. Por exemplo, em nenhum momento Jesus anulou ou descredenciou o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele o cumpriu e é o seu cumprimento, conforme Mateus 5:17 ao 20. O Antigo Testamento possui o mesmo propósito do Novo, relatar a respeito de Deus, de como Deus criou todas as coisas e o meio pelo qual ele usa para resgatar o homem. Inclusive, o Senhor Jesus, na sua afirmação, é interessante observarmos que ele estabelece uma diferenciação muito clara entre tradição, tá? Tradição antiga e Sagrada Escritura. Então, o Senhor Jesus toma como texto normativo, tá? Como texto inspirado, autoritativo, doutrinário, textos da Sagrada Escritura. Tudo aquilo que está fora da Sagrada Escritura e está relacionado com a tradição, ele despreza. Tanto que em muitas ocasiões ele vai dizer: assim disseram os antigos, eu porém vos digo. E esses antigos a gente pode enxergar dentro da cultura judaica como aquilo que é entendido a Torá oral. A Torá oral é como que uma Torá paralela à Torá escrita, tá? A Torá, os livros de Moisés, e na continuidade os demais escritos, né? Os profetas anteriores, posteriores, os escritos. Então você tem ali o conjunto dos textos da Sagrada Escritura, da Tanakh, tá? A Tanakh é o Antigo Testamento, que é para o judeu a Bíblia completa, né? Os judeus que não aceitaram Jesus como Messias. Então eles têm a Tanakh como o seu texto amplo, né? Completo, subdividido em 3. Então, quando a gente olha para as citações que Cristo faz durante o seu ministério, a gente percebe que ele sempre usa como texto normativo os textos da Sagrada Escritura. E aquilo que estava incluído dentro do que chama-se Torá oral, são o quê? São compilados de estudos, de ensinos, de pensamentos dos mestres da época, que foram sendo acumulados ao longo da história. Então, inclusive, na Kabbalah, que é... Kabbalah não a Kabbalah esotérica, mas a Kabbalah no sentido de tradição, tá? Então, tradição. Dentro da tradição judaica existe um dito de que Moisés subiu ao Monte Horebe e recebeu lá a lei de Deus. Mas embaixo, no sopé do monte, estavam sábios que também estavam ouvindo a voz de Deus, produzindo um texto paralelo. Aliás, produzindo um texto não, preservando uma tradição paralela. Uma tradição que foi
preservada por meio da oralidade, sendo comunicada de geração em geração, tá? Enquanto Moisés produziu textos, que é a Torá escrita, essa suposta tradição foi preservada pela oralidade. Um mestre ensinando para outro e passando adiante. Tá certo? Essa tradição, né, dentro da oralidade, essa chamada Torá oral. E posteriormente, no cativeiro babilônico, tá certo? E depois, lá na época de Cristo, na diáspora, isso foi sendo colecionado em alguns textos. E aí você começa a observar o surgimento da Mishnah. A Mishnah são os comentários aos textos da Sagrada Escritura. Então o professor ensinava esse texto e o ensino dele tornava-se um texto. O ensino dele era compilado por um aluno e tornava-se posteriormente um comentário bíblico. Então você começa aí com a Mishnah. Conforme essa Mishnah vai se acumulando, vai dar origem à chamada Guemará, que é uma coleção de vários comentários de Mishnah. E lá na frente, lá na Babilônia e também na Palestina, vão surgir em ambos os locais, a partir de duas tradições importantes, o chamado Talmud, tá? Então o Talmud reúne comentários da Sagrada Escritura, comentários acerca das leis, comentários acerca da sociedade, comentários acerca do costume. É uma coletânea de vários sábios judeus, israelitas, tá? Dando instruções acerca de diversos assuntos, acerca de questões espirituais, questões civis, questões morais, questões relacionais. Então, esse compilado deu-se o nome de Talmud. E aí, o Talmud, hoje, ele é uma segunda autoridade dentro do judaísmo. Você tem a Taná, tá? Da Taná, o texto mais autoritativo é a Torá, são os 5 livros de Moisés. E ao lado desse, paralelamente a esse, você tem o Talmud. O Talmud é esse compilado de tradições ao longo de vários séculos, tá? Então, com isso, você começa a entender os conflitos que surgiram entre Cristo e os sábios da época. Porque os sábios da época, inclusive era um princípio farisaico, construíram um muro em torno da Torá. O que é a história de construir um muro em torno da Torá? Para impedir que as pessoas quebrassem regras da Torá, atentassem contra leis da Torá, eles criavam leis, tá certo? Leis, vamos dizer assim, antecedentes. Então eles criavam regras de comportamento, criavam leis dentro dessa tradição e impunham que eles eram ensinadores, ensinavam na sinagoga, eram mestres, tinham escolas próprias, né? Então tinham alunos que os seguiam. Então eles ensinavam a partir dessa tradição que eles desenvolveram, para que você, se submetendo a essa tradição, você nem chegasse perto de quebrar algum mandamento da Torá. Então esse era o princípio. Jesus pegou esse princípio e disse o seguinte: vós atais fardos pesados e jogais sobre as costas dos outros, fardos quais vocês não querem mover nem com o dedo. Então, quando Jesus olha para esse tradicionalismo, por exemplo, o teu mestre come sem lavar as mãos. Do que ele está falando? De higiene? Não, está falando de ritual. Era uma questão ritualística. De chegar a determinado lugar, alguém ia lhe fornecer uma bacia de água, você ia lavar os pés até o joelho, depois você ia lavar a mão até o cotovelo, você ia lavar o rosto, você ia fazer todo um ritual. Então tinha toda essa ritualística para uma refeição. Você nunca se assentaria à mesa junto com um gentio, sempre com um judeu. Então eles viviam imersos nesse ritualismo. Por exemplo, um negócio que eles inventaram que foi prejudicial para a lógica da Sagrada Escritura. O tal do Corban, que Jesus disse assim, olha, fazendo uma acusação contra eles. Vós criais leis e mandamentos que quebram a própria lei de Deus. Então, quando... Consegui imprimir? A de missiologia? Eu já vou imprimir, deixa eu só tá. pegar. Beleza, tranquilo. Você me mandou? Mandei no seu contato, viu? E aí o que acontece? Jesus disse, olha, vós anulais a lei de Deus com as vossas próprias tradições, que é o tal do Corban. E o Corban, a pessoa dizia, olha, tudo que você quisesse aproveitar de mim é Corban. O que é esse Corban? É um voto por meio do qual
o homem se comprometia em em ocasião de sua morte, se ele viesse a falecer, todos os seus bens serem entregues ao templo, todos os seus bens serem vendidos e depositados no templo, deixando desamparados seus pais. Então a pessoa fazia esse voto, que se ela viesse a falecer, todos os seus bens poderiam ser vendidos e tudo seria entregue ao templo e seus pais ficariam desamparados. E aí Jesus disse: vocês não invalidam a lei de Deus com essa tradição de honrar o pai e a mãe como um mandamento, né, que tem promessa atrelada, que se multiplicarão seus dias se você honrar o pai e a mãe? Então você coloca na balança honrar o pai e a mãe ou a tradição do Corban. E aí as pessoas geralmente optavam pela tradição, pelo tradicionalismo, porque é o mundo no qual eles estavam imersas. Esses professores estavam ali sempre inculcando na cabeça dela esse tradicionalismo. Então quando a gente olha para essa situação, a gente vê que Jesus vai entrar em contraste com esse tradicionalismo. E esse tradicionalismo vai tirar da Sagrada Escritura muito do seu propósito. Vai distorcer o propósito da Sagrada Escritura, que é alcançar povos para estabelecer essa religação com Deus, que é o que Jesus vai novamente centralizar na Sagrada Escritura, né? Colocar de novo a Sagrada Escritura como central, tá certo? Como relevante, como mais importante dentre todo aquele conhecimento acumulado na época. Então ele vai colocar a Sagrada Escritura como acima de tudo isso. E o seu propósito, o seu objetivo, que é restabelecer essa comunhão entre Deus e os homens. Então Israel havia se desviado muito disso. Havia de fato perdido o seu propósito, que era ser uma nação referencial. É o que ele daqui a pouco vai abordar isso aqui mais para frente, mas é o que é chamado missão centrípeta, tá? Então Israel é o povo eleito de Deus. Então Deus escolheu Israel, Deus elegeu Israel. Então você tem filhos por criação, filhos por eleição, filhos por adoção e o filho unigênito de Deus. Então Israel são filhos de Deus por eleição. Deus elegeu Israel dentre os povos. Na sua soberania, foi um ato soberano de Deus. Então ele elegeu Israel. Israel é meu povo. Estabeleceu um pacto com Israel, uma aliança, tá? Nessa aliança, o povo seria fiel a Deus e às suas leis, e Deus estabeleceria sobre eles as suas bênçãos, e faria de Israel uma nação sacerdotal, uma nação referencial para todo o mundo. Tanto que as profecias em Isaías falam acerca desse propósito, tá certo, de Deus em relação aos povos. Ide, subamos ao monte do Senhor, que é o objetivo de atrair os povos para a adoração ao Deus verdadeiro, ao único Deus que realizou prodígios e maravilhas através de Israel, que abriu o mar. Por exemplo, quando os espias chegam a Jericó, Raabe já tinha notícias daquilo que Deus havia feito em relação a Israel. Que ela fala, declara que ela sabe que eles estão entregues, que eles não têm qualquer perspectiva, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho, que trouxe o povo até as campinas de Moabe, de fato ia entregar a terra, e ela firma uma aliança com eles, firma um pacto com eles. Então você vê que os atos miraculosos de Deus em prol de Israel eram testemunho para as nações, para que elas soubessem acerca da verdade do único Deus, o Deus que é adorado sem imagem de escultura, o Deus que é adorado em santidade, tá certo? O Deus que estabelece leis justas e que está organizando seu povo como modelo. É a chamada missão centrípeta. Então, é de fora para dentro. Os povos observam Israel, os povos vêm até Israel. Israel falhando com esse propósito missionário, missiológico, né? Esse propósito sacerdotal de ser uma nação referência, agora vai haver uma substituição, como Paulo deixa muito claro, que foi cortado, né, a figueira e foi no lugar colocado o jambuzeiro foi enxertado. A igreja agora foi enxertada na árvore original. Aquilo que era propósito de Deus em relação a Israel será cumprido como propósito por meio da igreja. Então não é a questão da igreja substituir Israel e eliminar Israel da perspectiva bíblica. Israel ainda tem
propósitos escatológicos a se cumprir em relação a ele. A gente vê pela Sagrada Escritura, como Paulo também aponta isso, que há propósitos escatológicos a se cumprir em Israel. Mas quem está no centro da ação agora é a igreja de Cristo. Deus está desenvolvendo sua obra através da igreja. E a igreja tem uma missão inversa do tipo missiológico de Israel. Israel era uma missão centrípeta, tá? Que era dos povos para Israel, vinde contemplar as obras do Senhor, vinde ver, né, o Deus verdadeiro, a adoração ao Deus verdadeiro. A igreja recebe uma missão centrífuga, tá? Então, partindo do centro, partindo da formação original da igreja, é ordenado a ela ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, serem testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então você vê que partindo daquele ponto inicial de Jerusalém, o objetivo é centrífugo, é espalhar-se, né, se difundir pelos povos, né, e pelas terras. Então é partir para comunicar o evangelho a esses diversos povos. Aí ele começa a analisar aqui os textos da Sagrada Escritura. É interessante a gente observar algumas coisas. Na página 46, ele começa a análise em Gênesis. Gênesis sendo o livro da origem, Gênesis relata o início de todas as coisas, tais como a criação, queda e redenção. Inclusive, nessa narrativa, ainda em Gênesis, é o que eu já falei aqui para vocês, encontra-se ali o chamado proto-evangelho, tá? Então, o proto-evangelho é a comunicação evangelística, a comunicação de boas novas, euangelion, né? A comunicação de boas novas feita pelo próprio Pai. O próprio Pai se encarrega, tá certo? De comunicar dentro daquele contexto no qual houve a queda, houve sentença, né? Uma vez que houve ali a queda no pecado, a entrada no pecado por meio daquela desobediência. Houve então aquela situação em que eles foram sentenciados, a mulher terá filho com dores, o homem no suor do seu rosto obterá o seu pão. Então houve todo um momento ali de juízo, tá? Mas mesmo nesse juízo também houve uma comunicação de evangelho, de boas novas. Quando o próprio Deus, de sua boca, sai a promessa. A primeira profecia, a profecia mais extraordinária, que se cumprirá na plenitude dos tempos com a vinda de Cristo Jesus. Quando diz, da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça de Satanás. Então você tem a situação na qual, naquele contexto, já é profetizado aquele que viria a ser a salvação para toda a humanidade. Tanto de todos aqueles do Antigo Testamento que viveram na perspectiva da cruz de Cristo, viveram na perspectiva da semente da mulher que viria. Então eles iam vivendo obedientes à lei de Deus, adorando o verdadeiro Deus, e esperando pelo Messias que virá, sempre na expectativa do Messias que virá. Então partiram para o Senhor, né, fecharam seus olhos, foram para o Seol e aguardando o Messias que viria. E quando Cristo vem na plenitude dos tempos e cumpre o plano de salvação em si mesmo, o seu ato, a frase que ele pronuncia na cruz, tetelestai, está consumado, ela tem uma abrangência de passado, presente e futuro. Passado no sentido de todos aqueles desde Adão que estão esperando pela semente da mulher, que ninguém foi salvo por meio de sacrifícios levíticos. Eles não tinham o objetivo salvífico. Eles tinham o objetivo ritualístico, de tornar a pessoa pura para poder se aproximar de Deus e poder estabelecer algum culto a Deus. Então eles tinham um objetivo ritualístico, mas nenhum deles tinha um objetivo salvífico. Somente o Cordeiro de Deus, quando veio e consumou o plano de salvação, a consumação desse plano, ela afetou para o passado, até Adão e Eva, todos aqueles que esperavam pelo Messias. No presente, você tem aquele ladrão arrependido na cruz, sendo prometido a ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você tem ali. E para o futuro, porque como Paulo diz em Filipenses, o nome de Jesus é o único nome pelo qual devemos ser salvos. Então você tem, quando Cristo morre, né, em morte de cruz, em obediência a Deus, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então você tem o nome de Jesus, por meio do qual todos, até o momento decisivo,
né, em que encerrar o tempo da graça, em que adentramos ao tempo do juízo de Deus, até aquele momento você tem pessoas sendo salvas através do nome bendito de Jesus Cristo. No tempo da igreja, no tempo escatológico, pode falar. São a sua, tirando a sua do Quatro, professor? quatro Cinco folhas. com a sua. Não, é 3 alunos só. Só 3? Só 3 alunos. Obrigado, hein? Imagina. Então você tem em Gênesis já essa importância, né, do chamado proto-evangelho. Em Êxodo, você tem principalmente o contexto da libertação. E o contexto da libertação, você vê, quando Paulo, inclusive, né, é interessantíssimo, quando diz que endureceu o coração de Faraó, tá? E é interessante porque muitas pessoas acabam não compreendendo corretamente, entendendo de uma forma, vamos dizer assim, monergisticamente, que Deus decreta desde a eternidade passada que certos indivíduos são salvos e certos indivíduos são condenados antes mesmo deles existirem, devido a textos onde, por exemplo, é dito que o coração de Faraó foi endurecido. Mas quando a gente observa mais de perto a questão em relação a Faraó, por exemplo, você vê que até o endurecimento do coração de Faraó por parte de Deus tem um objetivo salvífico. Por quê? Porque talvez se Deus não houvesse endurecido o coração de Faraó, com poucas ações de juízo de Deus sobre o Egito, ele já teria desistido daquela teimosia e teria requisitado que o povo de Israel saísse dali, não quisesse ir adiante, né, em toda aquela situação, em toda aquela quebra de braço, né, que houve entre Moisés, Arão e Faraó. Quando Deus endurece o coração de Faraó, cada uma daquelas pragas que foram trazidas por Deus sobre o Egito atentavam contra deidades, falsos deuses egípcios. Então, cada um atentava contra o rio e o rio era um deus. E aí, praga dos sapos, praga dos piolhos, das trevas. Aí você tinha o Deus Sol. O faraó era tido como Deus Sol. E aí você tem o Egito em trevas, dizendo que aquele suposto Deus Sol, na verdade, é uma mentira. Ele não pode livrá-los do juízo do verdadeiro Deus. Você tem, por exemplo, um faraó que ele estabeleceu até um culto ao sol. Ele chamava-se Akhenaton. Ele estabeleceu um culto ao disco solar devido a essa idolatria que ele tinha para com este ser que para ele era Deus. E aí ele estabelecia que obrigado, hein? O próprio faraó era o Deus Sol. E aí Deus traz o que? Trevas sobre todo o Egito. E essas trevas mostram que o verdadeiro Deus está sentenciando o Egito com trevas, denunciando a falsidade daquele Deus. Então Deus endureceu o coração de Faraó com propósitos salvíficos, inclusive em relação ao próprio Faraó. Quando a praga o juízo sobre os primogênitos, Deus mostrando que toda a humanidade lhe pertence, todos lhe pertencem. Então, quando Deus entendeu ser necessário, ele trouxe a mortandade, o anjo da morte veio sobre o Egito, e todos aqueles que não estavam debaixo da marca do sangue, cumprindo com todo aquele cerimonial que Deus estabeleceu do cordeiro, que tinha que ser comido com ervas amargas, né, apressadamente, todos dentro de casa, com os umbrais e a verga da porta com marca de sangue. Todos aqueles que não estivessem dentro desse contexto seriam atingidos pelo anjo da morte. Deus mostra para o Egito e para todos aqueles que estão presentes que a vida lhe pertence. Que se ele quiser, ele tira a vida de quem for. Todos estão debaixo da mão dele. Então, com isso, você tem a possibilidade de muitos egípcios perceberem a falsidade das suas idolatrias, dos seus deuses, seus falsos deuses, seu politeísmo. O próprio faraó, exatamente, ver que ele não é Deus, que existe um verdadeiro Deus e que sentencia a esse que se entendia mesmo como sendo o próprio Deus. Leve esse povo daqui. Exatamente. Aí, essa atitude demonstra que ali houve um quebrantamento. Agora, para haver uma salvação, aí já é um próximo passo, um reconhecimento de que esse é o Deus verdadeiro, de que ele vai adorar. Por exemplo, quando Naamã vem até Eliseu, e aí você tem a atitude de Naamã demonstrando que
mesmo ele tendo que voltar para a sua terra e conviver com aqueles falsos deuses, ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Inclusive levou até um pouco de terra, né, de Israel para lá, com a forma simbólica de mostrar, de crer no Deus daquela terra, né, daquele local, porque essa é a mentalidade da época, que os deuses eram locais. Então ele, dentro dessa ignorância, ele leva para por isso. Né? mas era demonstrando que ele queria agora ser fiel a esse Deus, ao Deus de Israel, tá certo? Agora mesmo no contexto que ele estava, que ele servia, né, a um rei estrangeiro. Então você tem essas diversas demonstrações. Levítico, na página 48, acerca da habitação de Deus. Então você tem ali o culto estabelecido